Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor na epístola de 1 Pedro. 1 Pedro, versículo 1. É muito bom estar com os irmãos nessa manhã, adorando e louvando o Senhor. 1 Pedro, nós leremos dos versículos 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vamos orar ao Senhor? Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua santa palavra, diante daquilo que o Senhor revelou a nós. E nós queremos, Senhor, nessa manhã, entender da Tua palavra, entender do que o Senhor tem para nós nessa manhã. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha ministrar aos corações, para que não eu, ó Pai, venha esclarecer algo, mas o Seu Espírito venha revelar aos irmãos aquilo que o Senhor deseja, Pai, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa manhã. Essa manhã, mais um dia que o Senhor fez e o Senhor trouxe cada uma dessas pessoas que aqui está. E por isso, ó Deus, agora nós nos submetemos à soberania do Teu Filho, Senhor, para que nós possamos aprender e sermos, ó Pai, moldados conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nessa carta, que ela foi escrita, como o próprio nome dela, né, já diz, nós não temos nenhuma dúvida sobre a autoria dessa carta, ela foi escrita pelo apóstolo Pedro, né? Eu sempre gosto de destacar quem Pedro era e quem Pedro se tornou, porque Pedro é uma figura muito marcante no Novo Testamento. Pedro é uma figura muito marcante dentre os apóstolos, porque Pedro ele foi chamado como sendo uma pessoa das mais simples, né? Um pescador, ele era pescador, e o pescador naquela época, muitas vezes, como hoje também nós vemos, aquele pescador simples que vive da pesca, que são pessoas simples. Pedro, ele era assim, ele não era uma pessoa letrada, não era uma pessoa que tinha frequentado uma escola sacerdotal. Pedro, ele era só um pescador, ignorante. E ele foi chamado por Jesus para ser pescador de homens, né? Quando Jesus chamou Jesus, ele falou, eu te farei pescador de homens. Dizendo assim para ele sair daquele momento, sair daquela vida de pesca, porque Jesus agora estava chamando ele para ser o seu discípulo, para ser o seu apóstolo. E Pedro, ele é uma figura muito marcante, porque nós vemos na palavra do Senhor que ele era uma pessoa muito impulsiva, ele era uma pessoa que muitas vezes falava sem pensar. Então nós temos registros de alguns deslizes de Pedro no Novo Testamento. Para mim, o que é mais marcante, assim, o deslize de Pedro, que mostra a intensidade também dele, da personalidade dele,
tá? Quando Jesus ele começa a revelar para os seus discípulos que ele haveria de ser levado, que ele haveria de ser morto, mas que ele ressuscitaria. E antes disso, Jesus, esse registro está lá em Mateus capítulo 16, nós vemos que Jesus ele está conversando com os discípulos e Jesus pergunta para os discípulos, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? As pessoas por aí, vocês estão andando por aí, o que as pessoas dizem que eu sou? O que elas têm dito? Aí as pessoas respondem, uns dizem que tu és... uns dizem que tu és um profeta, outros dizem que tu és Elias, a encarnação de Elias, tal. E Jesus perguntou, mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? O que vocês dizem? Quem tomou a frente para responder foi Pedro. E Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus respondeu para Pedro, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Então Pedro deu uma resposta certíssima, né? Uma revelação de Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus começou a falar, em seguida, né, que ele haveria de ser traído, que ele haveria de sofrer na mão dos homens. E Pedro, a Bíblia diz lá em Mateus 16, versículo 22, e Pedro chamando Jesus à parte, Pedro chamou Jesus no canto e começou a reprovar Jesus. Pedro começou a chamar a atenção de Jesus, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti. Isso de modo algum te acontecerá. Jesus está falando que ele ia morrer, ia ser entregue. Jesus falou, tem compaixão, isso não vai te acontecer. E Jesus, voltando-se para Pedro, diz, arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então eu gosto bem desse cenário aqui, que representa bem quem Pedro era. Alguém que estava disposto a sempre falar, então às vezes ele acertava e às vezes ele errava. E aqui no mesmo contexto, ele falou uma coisa da parte de Deus, e no outro contexto Jesus falou, arreda Satanás, porque Pedro ali estava falando pela sua carnalidade. Então estava tentando Jesus a desistir do caminho do sacrifício. Então Pedro ele era essa pessoa impulsiva, que estava ali para seguir Jesus, e Jesus disse que eles haveriam de fugir quando ele fosse levado. Daí Pedro de novo tomando a iniciativa, sempre tomando a iniciativa. Pedro disse, não, todos esses aí podem te abandonar, mas eu não vou te abandonar. Todos esses aí podem te deixar, mas eu não vou te deixar. Pedro tinha essa convicção. E Jesus olhou para Pedro e falou assim, Pedro, ainda essa noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro não, ele tinha convicção, né? Mas Pedro, na verdade, descobriu, né, a duras penas, né, ele descobriu que, de fato, quando ele se viu naquela situação, de vendo o seu Salvador, de vendo o Messias ser crucificado, ser levado, ele negou Jesus 3 vezes. E a frustração dele foi tão grande que ele desistiu de tudo. Eu já até preguei um sermão aqui no capítulo 21 do Evangelho de João, que é justamente sobre essa restauração de Pedro. Porque Pedro ele desistiu de tudo. Depois que ele teve essa frustração, ele estava convicto que ele não trairia Jesus, e ele traiu. Traiu no sentido de ter negado a Cristo, né? E isso que ele seria o único que não faria isso, né? E foi o único que fez isso, o único que negou Jesus 3 vezes. Mas nós vemos que Pedro ele foi restaurado por Jesus lá no capítulo 21 de João. E depois dessa restauração de Pedro, nós já encontramos um Pedro totalmente transformado no livro de Atos. Então nós vemos lá, por exemplo, no capítulo 2 de Atos, que Pedro ele fez uma pregação e 3.000 pessoas se converteram. Pedro ali já era outra pessoa, uma pessoa transformada. E nós vemos também no livro de Atos que Jerusalém fez um concílio para discutir uma questão teológica envolvendo a circuncisão. E Pedro tomou a palavra ali e fez um argumento teológico ali, defendendo os gentios. Então nós vemos que Pedro, ele tinha se transformado. Em Atos 4, versículo 13, nós temos o relato de umas testemunhas, que dizem, ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então aqui, quando nós encontramos uma carta agora escrita pelo próprio apóstolo Pedro,
nós já encontramos o Pedro que se tornou um dos principais líderes da igreja no primeiro século. Pedro, junto com Tiago, se tornou um dos principais líderes da igreja. Então, aqui nós já encontramos um Pedro totalmente transformado. Então, o livro de 1 Pedro, 2 Pedro, é um livro que carrega lições assim valiosíssimas da palavra do Senhor para as nossas vidas. E essa carta, meus irmãos, ela foi escrita mais ou menos entre o ano 64 e 68 depois de Cristo. E esse é um período em que nós sabemos que é um período que havia uma forte perseguição dos cristãos. Então, depois de Jesus, os discípulos ali, quem lê o livro de Atos ali, vai perceber que havia uma euforia no começo, estava todo mundo feliz, e todo mundo repartiu os seus bens, e estava todo mundo bem, assim, estava todo mundo alegre. Mas isso teve um limite. Os discípulos ficaram todos acomodados ali. Então, Deus precisou permitir uma perseguição à igreja para que os discípulos se espalhassem. Porque senão, estava tão boa a comunhão, é como se a gente ficasse aqui na igreja, é tão boa a nossa comunhão aqui na igreja, que a gente não vai lá para fora chamar outras pessoas, porque já está bom. Né? Só, mais ou menos isso que estava acontecendo com os discípulos. E Deus ele permitiu, então, que os discípulos fossem perseguidos. E pelos séculos 64 e 68, os cristãos estavam sendo duramente perseguidos. E quando Pedro escreve essa carta, ele está escrevendo exatamente nesse momento. E para quem Pedro estava escrevendo essa carta? Essa carta, diferente de algumas cartas de Paulo, como a carta aos Coríntios, que é escrita para a igreja de Corinto, essa carta ela não é escrita para uma igreja específica e nem para uma pessoa específica, como a carta de Filemão, de Paulo também, que escreve para Filemão. Mas aqui nós vemos no versículo 1 para quem que ele escreveu. Ali diz, aos eleitos que são forasteiros na dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Quando Pedro ele menciona essas regiões, ele não estava destinando para igrejas nesse lugar, não tinham igrejas nesse lugar. Pedro ele estava destinando a carta para onde ele sabia que tinham irmãos refugiados, para onde ele sabia que tinham cristãos espalhados. Então, por isso que nós chamamos essa carta de Pedro como uma epístola geral. Isso significa que ela é uma carta escrita para todos os cristãos. Ela não é uma carta que estava tentando resolver um problema específico de uma igreja, mas ela era uma carta escrita assim, visando o encorajamento. Esse é o objetivo dessa carta. É conclamar, é incitar os irmãos para que eles permaneçam firmes na fé, mesmo diante das provações. E esse é o objetivo central dessa carta do apóstolo Pedro. E esses irmãos que ele escreve, essas regiões que ele cita aqui, era a Ásia Menor, né, que hoje é a Turquia. Então Pedro, ele está nos escrevendo, né, e escreve para nós também aqui hoje, 2000 anos depois, porque nós ainda somos cristãos e ainda passamos por dificuldades, ainda passamos por perseguições. Então eu quero destacar aqui pelo menos 3 lições dessa palavra do Senhor aqui, dos versículos 1 ao 9, para que a gente compreenda também o que o Senhor tem para nós. E a primeira verdade, a primeira lição que nós tiramos aqui, é que nós somos eleitos do Senhor. Nós somos forasteiros nesse mundo. Acompanhe ali os versículos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. No início do texto, o apóstolo Pedro ele identifica os seus destinatários como eleitos que são forasteiros. E também eleitos segundo a presciência de Deus. Então, primeiro, para a gente entender esse texto, a gente precisa entender acerca da nossa condição de eleitos, acerca da nossa eleição. O apóstolo aqui diz que nós fomos eleitos de acordo com a presciência, ou de acordo com o pré-conhecimento de Deus. A palavra em grego aqui traduzida para presciência é a mesma utilizada ali no versículo 20 e é traduzida por conhecido. Conhecido antes da criação do mundo.
Então, o que o texto aqui está nos dizendo não é que Deus observou tempos atrás e, com base nesse conhecimento, ele nos elegeu com base naquilo que nós faríamos. O texto não está dizendo isso. Não está dizendo que Deus, ele, por exemplo, percebeu que nós iríamos o escolher e por isso ele nos escolheu. Não, o texto está simplesmente dizendo, Deus nos conheceu e nos elegeu. Aqui, John MacArthur, um pastor americano, ele faz um comentário sobre esse versículo dizendo o seguinte: a presciência significa que Deus planejou antes, e não que ele tenha observado antes. Assim, Deus pensou e predeterminou ou predestinou a salvação de cada cristão. E é o que nós vemos lá em Romanos 8, versículo 29. Vemos o apóstolo Paulo ensinando algo semelhante. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5, Paulo diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, o que Pedro está nos falando aqui é exatamente que nós fomos conhecidos por Deus antes da fundação do mundo e que antes de nós o escolhermos, ele já havia nos escolhido. Antes de nós conhecermos a Deus, ele já havia nos conhecido. Né? Nós ouvimos no início aqui o testemunho da irmã Larissa, e como ela imaginaria, 4 anos atrás. Todos nós passamos por uma experiência de conversão. Todos nós passamos por aquele momento em que nós fomos impactados e que as escamas dos nossos olhos caíram e de repente a gente passou a enxergar uma realidade que a gente não enxergava. Só que esse instante é uma surpresa para nós, mas não é para Deus, porque Deus, a palavra do Senhor diz que Ele havia nos escolhido já antes da fundação do mundo. Ele havia já nos conhecido desde a eternidade. E esse conhecimento, meus irmãos, ele é maravilhoso demais. Muitas vezes nós nos apegamos numa disputa teológica, quando nós tratamos de predestinação, eu sei, a gente fala em calvinismo, em arminianismo, mas a gente não precisa falar nada disso. A gente só precisa olhar para a palavra de Deus, e o que a palavra de Deus está nos dizendo é que Deus nos conheceu e Ele nos escolheu. E isso é maravilhoso porque nós olhando para nós, sabendo que nós somos pecadores, sabemos tudo que nós já fizemos. Se nós olharmos para a nossa vida de pecado do passado, nós nos envergonharíamos e pensaríamos, não há motivo para que Deus tivesse me escolhido. Não há uma razão, eu não dei uma razão para que Deus me escolhesse. Mas Ele me escolheu. E esse conhecimento, ele é maravilhoso demais. Então, ele é um conhecimento que nos leva a adorar a Deus, sabendo que Ele não nos achou de forma aleatória. Mas, como diz a palavra, Ele nos conheceu. Ele nos conheceu. Ele conheceu a nossa identidade. Ele conheceu quando nós seríamos formados. Ele conheceu todas as lutas que nós passaríamos. Ele nos guiou até que nós chegássemos à tua vontade. E Ele nos trouxe. E Ele nos trouxe de forma irresistível. Também pelo testemunho da irmã, falando sobre graça irresistível. Um conceito teológico que nós não precisamos entender teologia, basta viver. Se nós olharmos, quando Deus nos chamou, nós não podemos resistir. Porque Ele nos escolheu. E Ele diz, vocês são meus. Vocês são meus, eu escolhi vocês. E essa verdade, ela é maravilhosa demais. Então, o maior milagre que nós podemos enxergar, o maior milagre que nós podemos ver hoje, é justamente nós estarmos aqui. Porque nós estamos num mundo de pecado, num mundo em que tem tudo para nos atrair, estamos presos num corpo que tem uma inclinação para o pecado, nós basicamente temos tudo para não estar. Então, nós estarmos é o maior milagre de Deus na nossa vida. É a obra do Espírito Santo na nossa vida. E a maior comprovação
da eleição do Senhor nas nossas vidas é nós renunciarmos o mundo e decidirmos andar na tua presença, na presença do Senhor. Esse é o nosso maior milagre. E nós vemos aqui nos versículos 2 de 1 Pedro que essa nossa salvação, ela é uma obra feita por Deus integralmente, por Deus uno, né? Através das três pessoas da Trindade. Então nós vemos, por exemplo, aí o versículo 2, que diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Em outras palavras, Pedro está dizendo aqui algo muito profundo. Ele está dizendo, o Pai ele nos escolheu por sua incompreensível bondade. Jesus ele se sacrificou em nosso favor para nossa justificação. E hoje nós somos santificados pelo Espírito Santo e capacitados a obedecer ao Senhor. Então essa obra da nossa salvação, essa obra da nossa eleição, ela é feita integralmente por Deus. É pelo Pai, é pelo Filho e é pelo Espírito Santo de Deus. Então todo aquele que é eleito pelo Pai é justificado e redimido pelo sangue de Jesus. Quando o texto diz ali, que é um termo um pouco difícil quando a gente lê, a obediência e a aspersão do sangue de Jesus, essa expressão, a aspersão do sangue de Jesus, está fazendo referência ao sacrifício de Jesus. Então nós somos eleitos pelo Pai, justificados e redimidos pelo sangue de Jesus e santificados pelo Espírito Santo. Essa verdade, ela não é difícil de nós compreendermos. Mas a pergunta que nós devemos nos fazer, estando aqui, é se nós temos visto os sinais da eleição na nossa vida. Se nós temos visto os sinais da eleição. Porque mesmo a salvação sendo um ato integralmente divino, nós vimos aqui que a nossa salvação ela é feita por Deus na sua integralidade e ela é garantida por Deus. Mesmo assim, por um mistério, por uma incompreensão racional, subsiste a nossa responsabilidade. Ou seja, mesmo nós sabendo que a nossa salvação pertence a Deus e que Deus nos garante a salvação, ao mesmo tempo a palavra do Senhor nos manda a agir e corresponder ao nosso chamado. Nos manda especialmente a lutar contra o pecado. Então não existe a conclusão de que se chega, se eu sou eleito pelo Senhor, o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo, o Senhor garante a minha salvação. E se é o Senhor que garante a minha salvação, eu não posso perder minha salvação. Porque Jesus Cristo, o Supremo Pastor, não vai perder nenhuma das suas ovelhas. Jesus, ele não vai perder nenhuma das suas ovelhas. Imagina nós, né, cada um, quem já teve filho pequeno, a gente não vai perder os nossos filhos. Ainda que uma mãe possa se esquecer do seu filho, né? Diz lá em Isaías, ainda assim eu não me esquecerei de ti. Então Deus, ele faz mais do que uma mãe. Mas imagina que Jesus tem os seus filhos, as suas ovelhas, sendo pastor. Jesus vai ser negligente de perder alguma de suas ovelhas? Se alguma se afastar dele, ele vai atrás. E se precisar quebrar a perninha para trazer de volta, ele quebra a perninha e traz de volta. Mas quem nos garante é o Senhor. Então nós temos essa segurança. Mas ao mesmo tempo a palavra de Deus nos exorta à santificação. Ao mesmo tempo a palavra de Deus nos exorta à luta contra o pecado. Então nós temos aqui essas verdades que andam em paralelo, que é a eleição e a santificação. Não tem como eu dizer sou eleito e estar vivendo numa vida de pecado. Dizer eu sou eleito e estar vivendo rotineiramente no mesmo pecado. Uma vida de pecado a gente vai viver até o fim, né? Porque eventualmente a gente vai pecar, mas a gente vai estar sempre lutando contra o pecado. É uma luta constante contra o pecado. E essa luta contra o pecado que é o processo da nossa santificação. E nós vemos o próprio Pedro, nos versículos 14 e 16, ele diz o seguinte: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que vocês tinham antes. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está,
sede santos, porque eu sou santo. Então aqui essa é a ordem do Senhor. Nós fomos chamados para isso. Então, ao mesmo tempo que é maravilhoso a gente entender que nós recebemos um favor imerecido, que nós recebemos um favor incalculável, que foi a nossa eleição, que foi a nossa salvação. Ao mesmo tempo aqui o Senhor nos exorta para que a gente nos esforce para cumprir o nosso chamado. Nos esforce para andar em obediência à palavra do Senhor, a andar em santidade. E Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, os irmãos bem conhecem, no sermão chamado Eleição Incondicional, ele fala algo que eu sempre gosto de repetir. Que ele diz o seguinte: nós não fomos apenas eleitos para o céu, nós fomos eleitos para a santidade. De modo que a maior evidência da eleição, a maior evidência de que nós fomos escolhidos por Deus, é de que nós buscamos ter uma vida em santidade, em que nós lutamos contra o pecado. Isso é algo natural, meus irmãos. A compreensão de que nós somos eleitos nos leva à compreensão também de que Jesus, quando ele se sacrificou na cruz, ele se sacrificou por cada um de nós. Jesus, ele não se sacrificou por pessoas aleatórias. Jesus, ele não sacrificou, eu vou expurgar o pecado do mundo como um planeta. Jesus, ele se sacrificou por cada um dos seus eleitos. Jesus, ele conhecia cada um dos seus eleitos desde a fundação do mundo. E quando Jesus, ele passou por aquela via crucis, que nós chamamos, passou por aquele sofrimento, passou por toda aquela angústia, sendo filho de Deus, o único que não merecia sofrer, o único que passou pela terra que não cometeu pecado, foi Jesus. Então a morte, o sacrifício de Jesus é algo aterrador, uma coisa assim. É o Filho de Deus, Deus entregando o seu Filho para se sacrificar. E esse sacrifício de Jesus, ele não foi aleatório, ele foi por mim e foi por você. Quando ele estava na cruz se sacrificando, ele estava se sacrificando pelo João, pela Cíntia, pelo Denir, pela Larissa, por cada um de nós. E nós, quando compreendemos essa verdade de que a expiação é limitada, quando nós compreendemos essa verdade de que o sacrifício de Deus, o sacrifício foi direcionado para salvar os seus eleitos, foi direcionado a salvar os seus filhos. A nossa única resposta diante dessa verdade é: meu Deus, o que eu posso fazer pelo Senhor agora? Depois de receber favor tão imerecido e incalculável, de que forma que eu posso corresponder? O máximo, o mínimo, o máximo que eu posso fazer é tentar viver em santidade. É tentar viver de acordo com a palavra do Senhor. É me atentar ao que Deus quer de mim agora, depois de receber algo que eu não posso pagar em troca. E é por isso que santidade e eleição andam juntas. Porque depois de compreender que Deus nos escolheu e se sacrificou por nós, o mínimo que nós podemos fazer é nos dedicarmos, entregarmos os nossos corpos como sacrifício agradável ao Senhor, como diz a palavra de Deus. É dedicar a nossa vida ao Senhor. Essa é uma resposta natural. Então, por isso, apesar de não tem como a gente dizer: eu sou eleito, a pessoa crê no calvinismo, eu sou eleito e vou viver de qualquer maneira. Não, não tem como. Uma vez que você compreende a verdade da palavra do Senhor, se você não se constrange em viver em santidade para o Senhor, se você não se constrange em tentar obedecer a palavra do Senhor, nós precisamos rever: será que nós fomos eleitos? E se isso nos preocupa, nós devemos buscar ao Senhor, e buscar cada vez mais, e dedicar cada vez mais. E nós vemos aqui também, no versículo 1, que além de eleitos, como diz a palavra, o apóstolo ele também nos chama aqui de forasteiros. O versículo 1 diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros. Em outras traduções aqui, nós lemos, por exemplo, na Nova Almeida Atualizada, peregrinos.
E na Almeida Revista e Corrigida Fiel, a palavra estrangeiros. No original, a palavra utilizada é paraikos, que também pode ser traduzida por exilado. É alguém que está longe do seu lar, alguém que está longe da sua pátria, alguém que está longe do seu lugar. Então, nós vemos aqui na palavra do Senhor que nós somos esses paraikos. Nós somos forasteiros nessa terra. Hebreus, capítulo 13, versículo 14, diz o seguinte: na verdade, não temos aqui cidade permanente. Nenhum de nós. Nós não temos cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, que é a nossa pátria celestial. E Filipenses, também Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, nós lemos: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então nós nunca podemos nos esquecer, meus irmãos, que nós não pertencemos a esse mundo. Nós não pertencemos, nós somos estrangeiros aqui. Nós somos forasteiros na terra. A nossa pátria não é aqui. Então quando o Senhor nos elegeu, quando o Senhor ele nos santificou e nos regenerou, nós recebemos uma nova cidadania. Né? Até tem um texto conhecido de Paulo, em 2 Coríntios 5,17, que ele diz: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa nova criatura significa que aquela pessoa morta em pecado não existe mais. Agora Deus nos faz seus filhos. E sendo seus filhos, a nossa pátria é onde está o Senhor. Não é nessa terra. Não é nesse mundo. Então nós somos forasteiros. E sendo forasteiros, estrangeiros, uma nova cidadania, uma nova identidade, não faz sentido a gente viver da mesma forma que nós vivíamos antes. Depois que nós somos alcançados pelo Evangelho do Senhor, nós necessariamente precisamos assumir uma nova postura. Assumir uma identidade de cristãos, uma identidade de servos do Senhor. Mas daí nós podemos olhar para o nosso próprio coração e nos perguntar: será que no meu coração, o meu coração, será que ele está nessa pátria celestial? Será que o reino de Deus se tornou o meu maior desejo, meu maior anseio? Ou nós ainda estamos muito apegados ao mundo? Ou nós ainda estamos muito apegados ao lugar que nós vivemos? Essa é uma luta constante. Né? Não é de uma hora para outra que a gente vai amanhecer e ansiar, mas é algo que a gente precisa desenvolver. Nós fomos criados para viver com o Senhor. A partir do momento que nós fomos alcançados, nós nos tornamos forasteiros, recebemos uma nova identidade, uma nova cidadania e passamos a ser estrangeiros nesse mundo. Então nós precisamos viver lembrando diariamente que nós não pertencemos a esse mundo, nós não pertencemos à ordem desse mundo, ao domínio desse mundo. Temos apenas um só Senhor, que é Jesus. E nós temos uma só lei, que é a palavra de Deus. Então sempre que a gente tiver algum conflito entre o que diz a palavra e entre o que diz as leis dos homens, nós precisamos ficar com a palavra de Deus. E nós podemos ter que enfrentar uma situação desse tipo. Todo cristão, precisa viver como um bom cidadão. Jesus mesmo disse: dai a César o que é de César. Falando em relação ao imposto, né? Porque o cristão não pode também pegar a verdade: eu sou estrangeiro, então vou parar de pagar imposto, vou começar a viver como um nômade. Não, a gente precisa dar exemplo na sociedade, a gente precisa viver como bons cidadãos, dando exemplo, né? Não dando mau exemplo. Mas se algum dia haver um conflito, surgir um conflito entre o que diz a palavra e o que diz a lei dos homens, nós precisamos seguir o que está na palavra. Como aconteceu com Daniel. Quem lembra da história de Daniel lá, que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego, vivendo lá numa terra estrangeira, saiu um edito lá, uma lei que todos deveriam, quando tocasse lá o som dos instrumentos, todos deveriam se curvar diante da estátua de Nabucodonosor, né? E havia uma lei. Só que aquela lei, agora, que estava obrigando que todos se curvassem diante daquela estátua, estava contrariando a palavra de Deus. E eles decidiram ficar pela palavra de Deus. E quem lembra da história,
essa dracma, Mesaque e Abednego, né, na verdade, eles foram jogados numa fornalha como condenação por ter desrespeitado a lei. E Deus preservou eles no fogo, e ele foi um grande milagre. As pessoas viram ali, inclusive, uma quarta pessoa, né, que nós cremos que seja o próprio Jesus ali, junto com eles. Então, sempre que a gente tiver um conflito entre a palavra de Deus e uma lei, uma ordem humana, nós precisamos ficar com a palavra de Deus, ainda que isso nos custe alguma coisa. E era exatamente o que estava acontecendo com os irmãos para quem Pedro estava escrevendo. Como eu disse no início, eles estavam sendo perseguidos por Roma. Eles estavam passando por uma grande perseguição. E Pedro aqui, quando ele diz que eles precisam ser forasteiros, né, que eles são forasteiros, ele está também dizendo que eles precisam viver conforme a palavra do Senhor, permanecer firmes na palavra do Senhor. Então nós não precisamos ter medo de nos entregar inteiramente ao Senhor. Não precisamos ter medo de obedecer a palavra do Senhor, e sabemos que Ele estará conosco. E a segunda verdade desse texto, que nós podemos destacar, é a respeito da recompensa da nossa eleição. Está ali nos versículos 3 ao 5. Os irmãos podem acompanhar na Bíblia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Se nos versículos anteriores, né, nós vemos aqui que Pedro ele nos mostra que nós somos eleitos pelo Senhor, fomos escolhidos e separados pelo Senhor, somos chamados de forasteiros. Aqui nós encontramos, nos versículos 3 ao 5, o significado da nossa salvação e a nossa recompensa. Nesses versículos nós encontramos um detalhe bem interessante, porque nós vemos que Pedro, ele apenas 3 vezes na carta dele, ele usa o pronome pessoal nós ou nosso. Durante toda a carta nós vemos Pedro falando vocês, vocês, vocês. Em alguns momentos Pedro ele fala nós. E esses momentos que ele fala nós, um desses momentos é aqui. E isso não é por acaso. Porque ele diz aqui, o versículo diz, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou. Ele não escreveu, por causa da sua grande misericórdia, ele vos regenerou. Ele escreveu, ele nos regenerou para uma viva esperança. Aqui ele se inclui no texto, porque Pedro ele passou por essa experiência de regeneração muito marcante. Né? Lembra que nós falamos no início que Pedro ele era um cabeça dura, era uma pessoa que falava uma bobagem ao mesmo tempo que estava falando uma coisa certa. E depois Jesus ele precisou trabalhar diretamente com Pedro e transformou Pedro. Então Pedro, quando ele fala que ele nos regenerou, ele está se incluindo porque ele está lembrando muito provavelmente que ele também foi regenerado. Porque ele era aquela pessoa que ele pensava que era uma coisa e não era. Ele pensava que ele seria o único apóstolo que não negaria Jesus, mas ele negou. E Jesus, com grande misericórdia, depois que ressuscitou, ele foi diretamente para Pedro. E ele perguntou 3 vezes para Pedro, Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala, eu te amo, Senhor. Estava assim, meio entristecido, porque sabia que tinha negado Jesus. Aí Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. Aí pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Aí Jesus de novo, apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta pela 3ª vez, Pedro, tu me amas? Aí Pedro, a Bíblia diz, está lá em no capítulo 21 de João. Aí Pedro entristeceu-se e respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Ali Jesus estava restaurando Pedro. Porque Pedro negou ele por 3 vezes. E Jesus agora estava perguntando por 3 vezes, tu me amas? Jesus estava dando a oportunidade de Pedro se redimir. Sim, Senhor, eu te amo. E algo interessante, não tá aqui, não faz parte da nossa pregação, mas que é muito interessante nessas perguntas que Jesus faz para Pedro, é que a palavra em grego que Jesus usa para amor é ágapos. Então Jesus ele pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro,
tu me agapos. O ágape é o amor sacrificial. É aquele amor que a gente tem da mãe pelo filho. A mãe se joga pelo filho. Esse é o amor sacrificial, esse é o amor ágape. Esse é o amor de Deus por nós. E Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me ágape? Tu me agapos? E Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo. Só que no original, que a gente percebe a diferença. Porque quando Pedro responde, ele fala, sim, Senhor, eu te filéu. Que é uma outra expressão para amor em grego, que é o amor fraternal. É um amor que nós temos por amigo. Amigo do trabalho. Às vezes a gente não está disposto a morrer pelo amigo do trabalho. A gente até tem um apreço e tudo mais, mas não é aquele amor assim de eu vou me jogar na frente de um caminhão por ele, né? Não é um amor ágape, é um amor filéu, amor de amigo. Então o grego ele tem 4 formas de amor, de expressar o amor, né? Então quando Jesus ele pergunta para Pedro, tu me amas? Tu me agapos? Pedro responde, sim, Senhor, eu te filéu, eu te amo. Mas não era igual, eu te amo como amigo. Aí Jesus não fica triste, Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. Então apacenta as minhas ovelhas. E Jesus pergunta a segunda vez, Pedro, tu me agapos? Aí Pedro, sim, Senhor, eu te filéu. Aí Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus, na terceira pergunta, Jesus muda. É por isso que Pedro se entristece. Na terceira, Jesus pergunta, Pedro, tu me filéus? Você me ama como amigo? Aí Pedro, entristecendo, respondeu, sim, Senhor, eu te amo como amigo. Então Pedro ali, ele está reconhecendo que ele não era quem ele pensava ser e confessando ao Senhor que ele não tinha aquele amor. E Jesus, em vez de falar, não, então você não vai ser mais apóstolo, ele falou pela terceira vez, apacenta os meus cordeiros. Porque essa obra da transformação, essa obra da regeneração na nossa vida, ela é feita pelo próprio Senhor. É o Senhor que nos transforma, é o Senhor que nos impulsiona a fazer a sua vontade. É o próprio Senhor que nos transforma, de fato. E aqui, quando Pedro, nesse versículo que nós lemos, né, eu dei uma fugida aqui do que eu estava falando, mas quando Pedro ele fala que ele nos regenerou para uma viva esperança, é muito provavelmente essa experiência que está na cabeça de Pedro. Ele nos regenerou, ele regenerou vocês, ele também regenerou a mim, pessoalmente. Então é bem interessante esse detalhe daqui dele usar esse pronome nós. Ele pessoalmente está se incluindo. E essa nossa regeneração mencionada no versículo 3, diz que é para uma esperança viva, para uma herança que jamais poderá perecer. Diz assim a palavra do Senhor. A esperança aqui está diz assim a palavra do Senhor. O texto diz, né, ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por que ele fala de Jesus Cristo dentre os mortos e da ressurreição? Porque o fato de Jesus ter ressuscitado, que Jesus disse para os discípulos que iria morrer, mas que iria ressuscitar ao terceiro dia, e voltaria, estaria com eles, e Jesus de fato fez isso. Ele morreu, ressuscitou, esteve com os discípulos, depois ascendeu aos céus, e todos viram que ele ascendeu aos céus. O fato de Jesus ter feito isso é uma esperança para nós, porque ele diz que da mesma forma que ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados na sua vinda. Se ele vier com nós vivos, nós subiremos vivos. Se nós já tivermos morrido, nós seremos ressuscitados e levados aos céus. É o que Paulo diz lá em Romanos 6, versículos 4, 5 e 8. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então Jesus ele foi o primeiro a vencer a morte, a quebrar os grilhões da morte. Então por isso que a gente pode ter essa esperança que a palavra nos diz aqui, de que também nós ressuscitaremos. Nós temos essa esperança. Então essa eleição planejada na eternidade e realizada nas nossas vidas, ela aponta para uma recompensa futura, que é a nossa salvação eterna em Deus. E essa recompensa da vida eterna com Deus é algo tão maravilhoso que Paulo diz em 1 Coríntios 2,9. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo aqui está fazendo referência ao que está lá em Isaías,
64, versículo 4, que diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. E essa é a nossa viva esperança. É a esperança de que nós temos um Deus que trabalha por nós. A esperança de que um Deus que trabalha por nós e que irá nos ressuscitar, irá nos garantir essa herança, o recebimento dessa herança que é a nossa salvação nos céus. Nós temos essa promessa de uma herança gloriosa, como está no versículo 4 aqui de 1 Pedro. Uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Se a nossa herança está guardada por Deus, nós não podemos perdê-la. Nós não podemos perdê-la. A nossa herança está guardada pelo próprio Deus. E é por isso que o apóstolo diz aqui que nós podemos nos alegrar nessa herança, e é o terceiro e último ponto, que é justamente sobre nós termos a alegria em meio ao sofrimento. Acompanhe ali os versículos 6 ao 9. Eu vou dar uma acelerada para a gente não passar do horário. Versículos 6 e 9 ao 9. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Aqui o versículo ele começa com nisso exultais, ou seja, nisso vocês se alegram muito. Nisto vocês devem se alegrar muito. Esse nisto aí, esse nisso que está no início do versículo, ele está fazendo uma referência ao que o texto falou anteriormente, de que nós fomos regenerados e que nós temos uma herança guardada por Deus. Ele está fazendo uma referência. Então, o fato de nós conhecermos, termos conhecimento de que a nossa salvação está garantida por Deus, de que nós temos uma herança guardada nos céus, que é imperecível e o próprio Deus está guardando ela, nisso nós podemos nos alegrar. E Pedro ele fala aqui de uma exultação, de uma alegria, embora no presente, por breve momento, por breve tempo, seja necessário ser contristados por várias provações. Então, nós vemos aqui que existe um paradoxo da nossa vida cristã, que é justamente nós encontrarmos uma alegria no meio do sofrimento. Essa é uma coisa que é possível para o cristão e não para o mundo. O apóstolo João fala em 1 João 5,19: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então nós sabemos que nós estamos num mundo de maldade. Num mundo em que coisas ruins acontecem, em que nós somos atingidos por enfermidades, somos atingidos por acidentes. E quando Pedro está escrevendo, eu disse no início, ali no século 60, 68 depois de Cristo, os cristãos eles estavam experimentando essa maldade no mundo. Os cristãos estavam sendo perseguidos, estavam sendo levados para o Coliseu e feitos de espetáculo, mortos por leões, entregues como se fossem nada. Ali, os cristãos eles estavam experimentando ali uma ação ali muito grande de Roma contra os cristãos, né? E Pedro ele escreve para essas pessoas nesse período que eles estavam vivendo, perdendo, tendo a sua família ameaçada, e Pedro diz: nisso vocês podem se alegrar. Essa alegria que ele está falando não é alegria por estar passando por sofrimento, mas é porque o que eles tinham de maior valor não é aquilo que eles estavam sofrendo. O que eles tinham de maior valor não é a vida que eles estavam sujeitos a perder, mas o que eles tinham de maior valor e têm de maior valor é essa herança que está guardada nos céus, que é a nossa salvação eterna. Porque nós vivemos por um breve tempo aqui na Terra. É muito curto o tempo que nós vivemos, mesmo que a gente fale que a gente vai viver 100 anos, perto da eternidade isso não é nada. Então, na verdade, o que nós podemos pensar assim, como que é possível a gente estar passando por uma grande provação e ainda assim poder dizer
que nós estamos nos alegrando. Isso só é possível porque a esperança do verdadeiro cristão, ela não pode estar nesse mundo. Ela não pode estar nas coisas terrenas, mas ela está na herança do Senhor Jesus, que está reservada para nós. Então nós não nos alegramos pelo sofrimento em si, mas pelos frutos que o sofrimento produz, sabendo que o sofrimento não é um fim em si mesmo. O Senhor vai falar conosco através do sofrimento, nós teremos uma experiência com Deus através do sofrimento, e nós cresceremos, seremos apurados pelo fogo, como ele mesmo diz aqui no texto, apurados pelo fogo. E nós, depois de apurados, aparece uma joia mais preciosa, né? O ferro bruto, depois do fogo ali transformado, ele se transforma numa coisa muito mais preciosa, uma pedra preciosa. E o que Pedro diz aqui no versículo 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, esse fogo aqui é o sofrimento, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, a gente passa pelo sofrimento, mas o resultado disso é louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E aqui vemos que Deus ele nos permite passar por provações para fortalecer a nossa fé. Assim como o ouro é refinado, o Senhor ele nos refina pelas provações. E o teólogo escocês William Barclay, ele escreve o seguinte: nossos problemas e contratempos podem ser multicoloridos, mas também o é a graça de Deus. Não há cor na situação humana que a graça de Deus não seja capaz de enfrentar. Não importa o que esteja fazendo a vida, na graça de Deus encontramos forças para enfrentar essa situação e vencê-la. Há uma graça para enfrentar cada prova, e não há prova que não tenha a sua graça de Deus. Então, ao passar por uma situação difícil, uma provação, qualquer que seja o nosso sofrimento, meus irmãos, nada pode ser maior do que a nossa segurança, a nossa fé e a nossa esperança no Senhor Jesus. Então, nós poderemos clamar como o salmista, no capítulo 42, versículo 5, que diz: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. A Ele, o meu auxílio e meu Deus. Então, se algum de vocês, meus irmãos, estiverem passando por uma provação, estiverem passando por uma situação difícil, saiba primeiro que não é sem propósito. O Senhor nos transforma pelo sofrimento. O Senhor ele nos transforma e Ele está conosco. E nós temos a garantia de que nós estamos caminhando para alcançar o fim da nossa fé, que é a salvação das nossas almas, como diz ali o versículo 9 do texto. Então, concluindo, como lições que nós podemos tirar desses textos. Primeiro, viva como eleito de Deus. Viva como estrangeiro nesse mundo. Não viva como se pertencesse a esse mundo. Não viva como se vocês também fossem pessoas comuns. Nós éramos pessoas comuns quando fomos escolhidos. Maltrapilhos, pecadores, nós éramos. Mas depois que o Senhor nos escolheu, Ele nos fez sacerdócio real, nação santa. Então nós caminhamos nesse mundo como forasteiros. Caminhamos nesse mundo como servos do Senhor. Então viva como eleito do Senhor. Viva buscando essa eleição, se perguntando, será que as escolhas que eu tenho feito têm refletido a minha eleição? As escolhas que eu tenho feito têm revelado que eu sou um forasteiro nesse mundo? As escolhas que eu tenho feito têm demonstrado que eu quero obedecer à palavra de Deus? Essa é uma reflexão para nós. Se você não tem vivido assim, busque viver a palavra de Deus, viver em santidade. Segundo, mantenha os olhos na recompensa eterna. A esperança da salvação é o fundamento da nossa fé. Nós precisamos sempre nos lembrar que o que temos de maior valor é a nossa salvação. E ela está garantida por Deus. Por isso a gente tem que manter os olhos no Senhor, sabendo que Ele vai nos salvar. E por fim, nós precisamos também encontrar alegria em meio ao sofrimento. Como? Mudando o nosso foco. Tirando o nosso foco do nosso sofrimento. Tirando o foco daquela situação difícil que nós estamos passando e passando a olhar para Jesus, que prometeu estar conosco, sabendo que Jesus está conosco. Então, quando nós estivermos passando por uma dificuldade, por uma provação, nós primeiro precisamos saber que ela não vai durar para sempre, porque a palavra de Deus diz que ela não vai durar para sempre.
mas só por um breve momento, como diz aqui o texto. Por um breve momento. Então nós podemos ter fé e esperar no Senhor. E tirar os nossos olhos daquela onda lá que derrubou Pedro. E olhar os nossos olhos e apontar os nossos olhos para Cristo. Para que nós continuemos caminhando e possamos, no meio do sofrimento, ter alegria. Como? Sabendo que o Senhor está conosco no meio daquele deserto, nos ensinando, nos refinando para nos tornar melhor para Ele mesmo. Amém? Vamos orar, meus irmãos, para encerrar o nosso culto. Meu Deus maravilhoso, como é bom, ó Pai, saber que a Tua graça nos alcançou, favor imerecido, Senhor. Nós recebemos, Pai, humildemente nos submetemos à Tua mão, Senhor, para que a Tua vontade se cumpra em nossas vidas. Para que o Senhor, meu Deus, o Teu Santo Espírito venha moldar, ó Pai, cada coração aqui nessa manhã. Para que o Senhor, ó Pai, venha fortalecer, ó Pai, o cansado, venha levantar o abatido. E que nós possamos, Senhor, caminhar, meu Deus, com perseverança para o alvo da nossa fé, que é Jesus Cristo, ó Pai. E que a cada dia sejamos conformados à sua imagem. Aplica, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações, para que possamos, ó Pai, andar em novidade de vida, ó Pai, não como pessoas desse mundo, mas como pessoas, cidadãos do Senhor, ó Pai, da Tua pátria celestial. Usa-nos, ó Pai, nesse mundo para que a gente seja sal e luz, Senhor, para que a Tua palavra, assim como ela nos alcançou, também possa alcançar a outros. Guarda, meu Deus, cada família aqui representada, cada vida aqui representada, que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre as nossas vidas. E nós, ó Pai, clamamos ao Senhor, porque sem Ti, Jesus, nós nada podemos fazer. Nos abençoe, Senhor, nessa semana que nós passaremos. Nos ajude, ó Pai, nas incertezas, ó Pai, para que a gente possa sempre saber a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, ó Pai, nos leve em paz e segurança também para as nossas casas. Guarda as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.